Por que eu escolhi o pentagrama como símbolo desse estudo? Em primeiro lugar, porque meu estudo na base da bruxaria natural já me trouxe muito conhecimento de que o pentagrama é usado há muitas décadas, há muitos séculos, como base de estudo dentro da bruxaria, dentro da alquimia. Em segundo lugar, porque ele é considerado o símbolo da perfeição. Então, trabalhar com o pentagrama, trabalhar com os elementos sombras desse pentagrama e transformar esses elementos é o caminho para se encontrar com a sua perfeição. Que perfeição que é essa? É a manifestação da sua plena essência, da quinta essência, que é o éter. Então, nós trabalhamos com os 4 elementos para que nos tornemos, seres perfeitos, completos, transitando aí entre todos os campos e sendo imantados, dessa energia amorosa que é Deus, éter, prana, enfim, existem muitas nomenclaturas, para denominar o éter. O pentagrama é uma geometria sagrada. Os símbolos, eles são usados na humanidade desde muitos séculos, muitos milênios. Antes de haver escrita, havia os símbolos e a numerologia. Então, o 5, ele é o número que se refere à liberdade. A liberdade é o ser livre. O ser livre é aquele que não tem mais o rabo preso com ninguém. É aquele que já superou todos os seus processos karmáticos, é aquele que já rompeu com todos os seus contratos, é aquele que já trabalhou todos os seus aspectos. Então, trabalhar com o pentagrama é, sim, buscar manifestar a sua liberdade, a sua plena essência, a sua quinta essência, a vibração da quinta dimensão. O pentagrama, ele representa o ser em pé, de braços abertos. Então, a ponta do pentagrama é a cabeça, aqui são as pernas, os braços. Então, ele é a representação do ser integral. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o meu pentagrama. O meu pentagrama, os elementos estão distribuídos da seguinte maneira. O meu elemento, o primeiro elemento, é o elemento terra, que é o do lado direito aqui na ponta de cima do pentagrama. O elemento do lado esquerdo é o elemento ar. Então, eu tenho terra e ar como meus elementos de essência. Depois, eu tenho o terceiro elemento abaixo, aqui do lado esquerdo, como elemento fogo, tá? E o quarto e último elemento, que é o elemento água. Então, os meus elementos de essência são terra e ar, e os meus elementos sombra é fogo e água, sendo a água como o último elemento, o principal elemento ao qual eu vim trabalhar nessa existência. São os elementos que eu retirei ali desde o útero da minha mãe, o elemento fogo e o elemento água. Já no elemento ar e no elemento terra, eu sempre tive mais facilidade, tanto que o ar, gente, ele trata da comunicação, da expressão, e a minha missão de vida está relacionada com isso. O elemento terra, ele trata da saúde física, que graças a Deus a minha é perfeita, e trata da nossa sustentação na matéria, que também é muito boa, apesar de eu ter tido, em muitos momentos da minha vida, a influência dos meus elementos sombras. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Os elementos sombras, quando não trabalhados, eles interferem os nossos elementos de essência. Saber quais são as chaves. Então, aqui, por exemplo, no meu elemento terra, que é o primeiro elemento, a sombra do elemento terra é o apego. Porém, eu não tenho que me preocupar tanto com essa sombra, porque não é a principal sombra que eu tenho que trabalhar, porque ele é meu elemento de essência. Já a sombra do elemento ar é a prepotência, que também não é algo que eu tinha muito para trabalhar, mas sempre eu vou ter que trabalhar um pouco esses aspectos sombras desses elementos, porque os meus elementos sombras lá embaixo estão puxando os meus elementos de essência para desalinhamento. A chave do elemento terra é a gratidão. É através da frequência da gratidão que a gente se liberta do apego. E vocês sabem, quem já estudou um pouquinho na vida de autoconhecimento, o quanto o apego bloqueia a fluidez da abundância na vida da gente. Aqui no elemento ar, a chave do elemento ar é a compaixão. Essa compaixão, como nós estamos falando de um estudo de autoconhecimento, essa compaixão ela é sempre pelas nossas próprias limitações. Porque nós só aprendemos a ter compaixão com o outro a partir do momento que nós conseguimos ter compaixão com as nossas próprias limitações. Então, a pessoa do ar,
É aquela pessoa que tem muito conhecimento, ela estuda muito, ela busca muito, ela tem amor e prazer em estudar. Quando o ar está em desalinhado, isso vira prepotência. Por quê? Porque ela sabe tudo, porém ela não aplica nada do que ela sabe. Ela vai até aplicar, mas para os outros. Nunca para si mesma, porque afinal de contas ela já sabe tudo. Só que a diferença entre você conhecer e saber é a prática, é a experiência. É você não adquire sabedoria sem experienciar. Você nunca vai adquirir sabedoria, por exemplo, eu cito um exemplo bem básico. Imagina que como que é tomar um banho de banheira. Então vamos dizer que você nunca tomou um banho de banheira na sua vida e você imagina que tomar um banho de banheira é maravilhoso. Mas você nunca efetivamente tomou um banho de banheira. Então você conhece o que é um banho de banheira, você conhece o que é uma banheira de hidromassagem, você conhece o que são os sais de banho, mas você efetivamente nunca tomou um banho. Então como você sabe o que é um banho de banheira? Você não sabe, você imagina. Isso é conhecimento. A partir do momento em que você tomar o seu banho de banheira é que você vai saber o que é tomar um banho de banheira. E isso é para tudo na vida. Aqui no elemento terra, então, gente, as questões principais, para quem tem terra na sombra, estão relacionadas com a saúde e com o dinheiro. Não é o meu caso, mas, como eu falei para vocês, o meu elemento fogo, ó, tá lá em terceiro, no pé do pentagrama. Então, o que é que faz com que eu tivesse, né, como eu já tive, desalinhamentos com a minha saúde e com o meu financeiro na vida? Principal aspecto trabalhado no elemento fogo, orgulho. Porém, o elemento fogo, ele tem uma questão muito profunda que a gente estuda dentro da alquimia elemental, que é a sexualidade, tá? E a sexualidade rege o que, gente? Aqui, ó, apego do elemento terra, no meu caso, né? Tô falando do meu pentagrama, existem 16 tipos de pentagrama que vocês vão poder destrinchar esse estudo aí para vocês entenderem onde estão os processos de vocês. E claro que na minha vida eu tive muitos processos da sexualidade, porque eu fui uma pessoa que tive abuso sexual infantil. Então, esse desalinhamento do meu elemento fogo, da minha sexualidade, trouxe como resgate de vidas passadas para que eu pudesse alinhar a minha sexualidade nessa existência, principalmente o meu apego, porque a energia sexual desalinhada ela gera apego, tá? Não é amor, é apego. E faz todo esse trânsito aqui e muitas vezes na minha vida eu tive problema com o financeiro ou problemas de saúde que graças a Deus nunca foram sérios, porque era afetado por esse elemento fogo que eu tinha retirado ali da minha ancestralidade e também das coisas que eu trouxe de vidas passadas como resgate. Porque aquilo que nós trouxemos de nossa ancestralidade, gente, não é que nós somos coitadinho de mim, agora eu vim assim perfeitinho e peguei um monte de bucha da minha ancestralidade para lidar. Não. Sua ancestralidade, sua família é seu principal resgate kármico. Quando você traz alguma coisa da sua ancestralidade para você curar, é porque você teve relação direta com aquilo gerado em outras existências. Mas tudo isso vocês vão entender tudo bem direitinho no estudo do Alquimia, porque está bem explicado cada tópico. E aí o meu último elemento, que é o BO da minha vida, é o elemento água, que trata do que, gente? Da criança interior, do corpo emocional. Então pensem que uma criança que passou por abuso sexual infantil, com certeza tinha muitos processos no seu emocional. Eu sabia que tinha passado abuso na minha infância? Não, eu não sabia. Eu descobri nos meus estudos, nos meus trabalhos de autoconhecimento no decorrer da vida, porque a criança bloqueia as memórias de dor e trauma de 0 a 7 anos. Vocês podem ver isso em qualquer pesquisa de estudo de psicologia. As coisas que eu trouxe de vidas passadas, as coisas que eu herdei das minhas ancestrais, principalmente as mulheres da minha família. Então, muito desalinhamento no meu campo emocional. Então, o meu campo emocional aqui, a minha água, ela impedia que eu tivesse uma boa relação com o meu elemento ar. Tanto que, antes de eu me trabalhar, eu nunca na minha vida podia me imaginar dando um curso, porque eu não tinha expressão. Todas as vezes que eu precisava falar, a minha voz travava, eu ficava completamente vermelha, tinha muito vermelhidão aqui nessa região aqui, meu cardíaco ficava acelerado. E, enfim, gente, era completamente bloqueada a minha expressão, porque estava relacionando esses dois elementos aqui.
A sombra da água, qual é a sombra da água? É a rejeição. Mas não é a situação da rejeição, aqui no autoconhecimento nós não vamos falar daquilo que a gente sente, e sim daquilo que a gente emite. Então, assim, a rejeição, a vida. Então, quem tem a água entre terceiro e quarto tem rejeição à vida. Em algum grau vai ter rejeição à vida. Porque não queria estar aqui nessa matéria, porque não queria ter vindo daquela mãe, não queria ter vindo daquela família, não aceita a vida. Esse era o meu principal aspecto. Então, como que eu ia ter todas as bênçãos aqui dos meus elementos de essência se eu não estava aceitando plenamente a minha vida? Então, é nesse sentido que o pentagrama vai atuar. E a chave do elemento água é o auto-perdão. Porque é só se perdoando profundamente é que nós conseguimos transpor todas essas barreiras. Por que é o auto-perdão, gente? Porque quando você entende que isso aqui, que estar aqui na matéria encarnado, tendo uma oportunidade de se iluminar, porque é disso que se trata, é iluminação, ascensão, consciência, expansão consciencial e ascensão planetária, quando você percebe que você está aqui tendo uma oportunidade incrível, que provavelmente você pediu, né? Existem alguns estudos espíritas que dizem que você pediu muito para estar aqui. Aí você não quer estar? Quando você tem essa oportunidade que está aqui na Terra, que você esqueceu, que você queria de verdade, você começa então a sentir muita culpa. E quando você sente culpa, você precisa se perdoar. Isso tudo, gente, que eu estou falando é inconsciente, tá? Essas vibrações do pé do pentagrama, você não tem consciência que você emite. Se você já estudou bastante, já se trabalhou bastante na vida, um pouquinho dessa consciência provavelmente você já tem. Mas normalmente está completamente no oculto em nós, no subconsciente e no inconsciente. Então, trazer isso aqui para a consciência através do estudo do pentagrama e direcionar você para esse olhar assertivo aonde estão as suas questões é o meu objetivo dentro do Alquimia Elemental. Isso aqui foi muito rápido, tá, gente? O estudo do pentagrama, ele é, muito completo, tem muito assunto para falar, mas tudo isso vocês vão ter acesso no curso. Aqui eu só queria trazer para vocês, como é algo inédito, exclusivo, que eu desenvolvi, as pessoas não têm muito conhecimento, então eu queria trazer para vocês um pouquinho do que é esse estudo, para vocês entenderem como os elementos se correlacionam aos nossos corpos energéticos, aos nossos chakras, aquilo que nós emitimos e principalmente aquilo que nós atraímos para a nossa vida. E aí você pode estar me perguntando, tá, descobrindo o meu pentagrama, descobrindo onde estão todas essas coisas em mim, né? Quais são, o que eu posso fazer para transformar isso? Gente, aí é que entra a segunda parte do curso Alquimia Elemental, que é o trabalho com os portais. Os portais magísticos com o pentagrama de você. Então, tudo é feito através da alquimia. A alquimia, gente, ela é conhecida há milhões de anos que ela trata do quê? Ela trata de transformar a sombra em luz, o chumbo em ouro. Então, o trabalho da alquimia é justamente ir lá nesses aspectos e trazer através de transmutação, através de cura e iluminação, tudo isso para a luz da consciência. Vocês vão contar com o respaldo e com o amparo de toda a egrégora espiritual que sustenta meu trabalho, tá? Eu também sou dirigente espiritual de um templo xamânico aqui em Florianópolis, sou mãe de santo, então eu tenho toda uma egrégora espiritual que trabalha comigo, que mantém a sustentação energética dos meus trabalhos, então vocês vão estar completamente bem amparados, bem direcionados espiritualmente para mexer em todas essas coisas que estão escondidas aí em vocês. Então vocês podem confiar dentro desse processo que vocês estarão completamente bem amparados. Então é dentro dos portais é que você vai resolver isso. São 4 semanas diariamente com os portais. Todos os dias com vídeos, com meditações, com aulas, acompanhamento. Vocês vão ter acesso a mim e a minha equipe através do próprio Hotmart, onde vocês vão poder colocar as dúvidas, nós iremos responder essas dúvidas de vocês. Vocês terão acesso com a Alquimia Elemental a mais de 150 videoaulas, muito completo dentro desse estudo do que é essa complexidade do que nós somos, porque nós somos seres muito complexos. Teremos mais de 25 horas aulas, teremos também meditações, dicas de banho, banho de ervas, chás,
banhos de assento, vaporização de útero. Nós teremos também as viagens xamânicas, fora as outras meditações, teremos as viagens xamânicas trabalhando cada elemento, te conectando com seus animais de poder também, fazendo um resgate muito profundo. Teremos alguns exercícios magísticos para a limpeza de crenças limitantes, de traumas, liberação dos aspectos que estão negativados no campo de vocês. Enfim, gente, é um trabalho realmente aonde eu pude colocar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu comprovei como eficácia na minha vida. E você? Você já se perguntou? Você já teve a curiosidade de saber quais são os seus elementos sombra? Quais são os blocos que estão realmente impedindo a sua prosperidade financeira, os seus relacionamentos saudáveis, a sua saúde física, a sua abundância plena de se manifestar? Vem comigo, vem estudar com o Alquimia Elemental, que eu tenho certeza que você vai descobrir quais são e principalmente você vai receber as ferramentas certas para trabalhar e desbloquear isso. Você mesmo aí da sua casa, acessando o seu poder pessoal, porque o objetivo principal é que você retome o seu poder. Você tem a magia dentro de você. Você tem todos os elementos e tudo o que você precisa aí dentro. Você só precisa ser direcionado para que você acesse isso. E no Alquimia Elemental você vai ter todo esse direcionamento, todo esse cuidado, todo esse amparo que você precisa nesse momento. Seja bem-vindo à Alquimia Elemental.